Olá! Hoje a gente vai mergulhar num tema super importante, os aspectos administrativos da fiscalização de contratos, já pensando na nova lei de licitações. Afinal, um bom controle administrativo é, a espinha dorsal para garantir que tudo corra dentro da lei e com eficiência na execução de um contrato público. Vamos lá! Para começar, eu quero mostrar um número. Um número que, sozinho, já diz muita coisa sobre o desafio que a gente tem pela frente. 61%. Guardem esse número. E aqui está o contexto desse número. Segundo o TCU, 61% dos órgãos públicos ainda não conseguiram se adaptar como deveriam à nova lei de licitações e contratos. Pois é um dado que mostra um desafio gigantesco em nível nacional. E o que acontece com essa dificuldade de adaptação? Bom, ela não só cria um monte de riscos para a gestão, como também deixa bem claro que dominar as novas regras é urgente. Afinal, estamos falando do bom uso do dinheiro público, né? A análise do TCU vai direto na ferida. A raiz do problema está em 2 pontos principais. Primeiro, falta gente qualificada com o treinamento certo. E segundo, o planejamento ainda não está no nível que a nova lei exige, que é bem mais complexa. Tá, mas diante desse cenário, o que a gente faz? A chave, pessoal, está em fortalecer uma figura que é central em todo esse processo, o fiscal administrativo de contrato. Ele é, na essência, o grande guardião que protege a integridade do contrato. Mas o que faz exatamente esse fiscal? O manual do STJ dá uma definição bem clara. É o acompanhamento do dia a dia do contrato nos seus aspectos administrativos. Pense em prazos, pagamentos, obrigações formais. É o alicerce que sustenta tudo. E para essa missão, a nossa grande referência é justamente este documento aqui, o Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do STJ. É um guia completíssimo, todo atualizado para a nova lei, a 14.133. Essa função é como se fosse uma ponte, sabe? De um lado da ponte está a execução técnica, o serviço sendo feito, o produto sendo entregue. Do outro lado estão os controles da gestão, as regras, a lei. O fiscal administrativo é quem garante que o trânsito nessa ponte flua perfeitamente. Então, vamos para a prática. Quais são as ferramentas e as responsabilidades que fazem parte do dia a dia desse guardião? Agora, a gente mergulha nos detalhes. Dá para a gente organizar o trabalho do fiscal em 4 pilares. Primeiro, controlar todos os prazos e as formalidades, sem deixar nada passar. Segundo, verificar se a empresa contratada está cumprindo tudo o que prometeu. Terceiro, atestar os documentos de cobrança para liberar o pagamento. E por último, mas não menos importante, dar todo o apoio para o gestor do contrato. E olha só onde esse controle todo se materializa: na documentação. Gerenciar todos esses papéis é uma das tarefas mais críticas. Cada item aqui, desde a cópia do contrato, os aditivos, até os e-mails trocados, tudo precisa ser guardado, organizado e verificado. Isso cria um histórico completo que é fundamental para a transparência e para a legalidade. Ok, agora que a gente já entendeu as responsabilidades, vamos para a parte que talvez seja mais interessante. Como evitar as armadilhas, os erros que podem colocar um contrato inteiro em risco? É aqui que a teoria vira prática de verdade. Aqui, o segredo é uma mudança de mentalidade. Sair da passividade e ir para a proatividade. Não é só olhar, é agir. Em vez de dar aquela olhada superficial nos documentos, a boa prática é uma conferência detalhada, criteriosa. E ao invés de demorar para avisar sobre um problema, é preciso comunicar o gestor na hora. E este outro exemplo ilustra isso de forma brilhante. De um lado, o erro comum de perder o controle dos prazos. Do outro, a boa prática de manter uma planilha, um sistema, um controle rigoroso de tudo. O mesmo vale na hora de prorrogar um contrato. Ignorar o preço de mercado é um erro grave. Fazer a pesquisa garante que o contrato continue sendo um bom negócio para a administração pública. No final das contas, evitar esses erros não é só sobre seguir regras. É sobre entender o impacto gigantesco que uma boa fiscalização tem na eficiência do serviço público e no uso do nosso dinheiro. Por garantir que cada documento está certo, que cada processo foi seguido, o fiscal administrativo deixa de ser visto como um mero burocrata. Ele se torna, de fato, um protetor dos recursos que são de toda a sociedade. E com isso, a gente fecha o raciocínio. Lembram daqueles 61% do começo da nossa conversa? Pois é, uma fiscalização administrativa de excelência bem feita é a resposta mais direta e eficaz para a gente diminuir essa estatística e alcançar a conformidade que a nova lei exige. E tudo isso nos deixa com uma reflexão final importante. Os contratos públicos estão cada vez mais complexos. Isso é um fato.
A grande questão que fica no ar é: como é que a gente pode garantir a capacitação contínua e a devida valorização desses profissionais, desses guardiões que são tão essenciais para a boa governança do país?